Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar todos os irmãos que estão conosco aí conectados através dessa transmissão pelo Facebook. Hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro do ano de 2021, o dia que o Senhor preparou para as nossas vidas, amém? Nós vamos fazer aqui o culto da família, vamos compartilhar a palavra do Senhor e que você possa, aí onde você está, assistindo nesse momento ao vivo conosco, ou se porventura você vai assistir depois, mas sinta-se grandemente abençoado pelo nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus, em que você possa, colocar sua mente, o seu coração à disposição do Espírito Santo para que ele venha falar ao teu coração. Amém? Eu vou convidar cada um dos irmãos para que a gente possa iniciar essa noite em oração e participar, né? Já colocamos ali sobre a leitura bíblica, você já pode separar lá na tua Bíblia, vai ser a leitura no livro de João, no capítulo 15, o verso de 1 a 5, e o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, amém? Você que pode, tem condições e quer fechar os seus olhos, nós vamos orar, e depois vamos partilhar a palavra do Senhor nessa quinta-feira, amém? Paizinho, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer pelo fôlego de vida, queremos te agradecer pelo teu amor e o teu cuidado sobre nós. E, a Paizinho querido, queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de vivermos num país livre, onde nós podemos pregar, Senhor, a tua palavra. E, a Deus querido, podemos, Senhor Jesus, também explanar, Senhor Deus querido, o nosso culto de louvor e adoração a ti. Nós queremos te louvar pelo fôlego de vida, queremos te agradecer pelo teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas. E a Deus, nesse início de culto, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a leitura da palavra. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar sobre as nossas vidas, Senhor Deus, e a Paizinho querido, tudo aquilo que é para honrar e glorificar o Teu nome, que o Senhor possa, Senhor, fazer através da vida de cada um de nós. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Vou convidar você, então, a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João. O capítulo é o número 15. Nós vamos ler alguns versos, mas o texto base vai do versículo 1 ao versículo 5, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite. E já aproveito também, né, para os irmãos que querem deixar o seu recado, querem deixar o seu pedido de oração, que você pode deixar ali anotado. Eu já recebi ali, já consigo enxergar o recadinho que a Paula está lá de São Paulo assistindo conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente aí também, Paula, você, tua família. E que, se você tem algum pedido de oração, depois da palavra a gente vai estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Nós temos um vaso, né, com os pedidos de oração que fica lá na igreja, a gente ora por eles também. E se você quiser expressar o seu pedido aqui nos comentários, você pode deixar escrito também, que a gente vai estar apresentando diante do Senhor. Então, para você que já abriu a palavra do Senhor, está escrito ali em cima nos comentários, né? Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Então diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui a tua palavra, e a Deus nós entregamos ela a ti, Paizinho querido, e que o teu Espírito Santo venha de encontro à nossa mente e ao nosso coração, e que nós possamos ouvir, entender, Senhor Deus querido, e praticar a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós oramos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E eu estava conversando com o meu filho essa semana, e no dia de hoje, né? Então, a gente teve até a oportunidade do trabalho, nós viajamos para uma cidade próxima daqui hoje, né? Fizemos um bate-volta, como a gente costuma dizer. E o dia já começou assim com alguns desafios,
Sabe aqueles desafios que parece que é para tirar a gente do prumo, para que a gente venha a exercitar realmente a nossa cordialidade, a nossa educação, né? Então foi o portão que travou, chegou no posto de gasolina o aplicativo que não funcionou. Então, e as coisinhas foram acontecendo de uma forma que eu comecei a olhar, né? E eu tava falando assim, comigo aqui, né, no meu pensamento, no meu coração, falando, Deus, não me deixa errar, né? Não me deixa, porque a minha natureza humana é uma natureza sanguínea. Então, às vezes eu já quero dar uma resposta de bate-pronto, eu já quero ter a razão na conversa, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele não quer fazer assim através de mim. Então, por isso que a gente precisa estar sempre conectado e buscando esse direcionamento de Deus, para que a gente possa realmente ser uma carta viva, para que a gente possa a vir e exercitar, a praticar aquilo que Deus quer através das nossas vidas. E quando o Senhor, né, eu estava lendo alguns textos, até o que eu tenho lido, ainda estou lendo o livro de Provérbios e li o livro de Ruth também essa semana, e assim eu falava, ai Senhor, o que que eu vou falar, o que que eu vou conversar, o que que eu vou trazer, assim, porque Deus ele tem que falar primeiro conosco, né? Porque eu creio que quando a gente traz a palavra, a gente vem aqui partilhar aquilo que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E eu lembrava que o culto que eu trouxe a palavra no início do ano, né, na primeira quinta-feira, Jesus ele trouxe aquela passagem da multiplicação dos pães e Jesus falava de um milagre, né, um milagre da multiplicação. E eu creio que o que o Senhor falou para nós para esse ano de 2021 é um ano que a gente precisa, né, sair como aquele jovem. Aquele jovem ele saiu preparado, ele queria encontrar Jesus, ele queria participar, né, ouvir aquilo que Jesus estava falando, ele sabia que tinha uma multidão, ele sabia provavelmente que ele ia andar durante o dia inteiro, que aquilo talvez demorasse, mas ele era um jovem preparado. Ele saiu de casa, ele levou o seu alimento, ele poderia até não saber que ele seria um instrumento que Jesus ia usar naquele dia para poder alcançar outras vidas, alimentar aquela multidão. Mas ali naquele dia, né, o Espírito Santo falava para mim e para você que pôde compartilhar, pôde assistir o culto também, que a gente precisa estar preparado para essa caminhada com Cristo. A gente precisa ter esse alimento, e esse alimento é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem as respostas que eu preciso, que você precisa, que vai nos trazer, vai nos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que vai nos dar o discernimento, que vai aumentar a nossa fé, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu vou aumentar a minha fé se eu não ouço a palavra, se eu não leio a palavra de Deus? Então, Deus ele é muito magnífico em todas as coisas, né? Ele já deixou as nossas instruções prontas e quando ele revela através do Espírito Santo para mim e para a tua vida, basta eu e você queremos praticar. Então, assim como ele, através daquele menino que foi pronto, né, para ouvir a palavra, para caminhar com eles lá no local onde eles se encontravam, ele tinha um alimento para ele poder permanecer ali nessa caminhada com Jesus, né? Ele estava ali do lado do pão vivo, né? Que é Jesus Cristo. E aí eu lendo o texto no Evangelho de João, sobre a videira e os ramos, quando Jesus, né, fala ali, ele está explicando, né, para os discípulos que justamente ele é o canal que nós temos, né, é através dele que a gente vai gerar frutos, é através dele que a gente vai a Deus Pai, é através dele que é o nosso Salvador que a gente vai ter a condição da vida eterna. Então, quando ele está ali explicando que ele é a videira e nós somos os ramos, e está falando sobre o fruto, é muito fácil da gente fazer uma analogia com uma árvore que gera frutos e esses frutos alimentam. Então, quando a gente fala na questão física, né, na questão fisiológica, na questão natural, por exemplo, de um fruto, a gente sabe que esse fruto houve todo um caminhar, né, para que ele chegasse para ser um alimento lá na nossa mesa. Então, seja uma maçã, seja uma banana, seja um arroz, seja o alimento que for, ele foi gerado. E como que os alimentos eles são gerados? Eles são através de uma semente que vai ser semeada, vai ser cultivada, vai ser cuidada, ela vai ser colhida
E aí, no tempo certo, ela é colhida quando ela virou um fruto, ela virou um alimento. E aí ela chega nas nossas mesas, né? Seja se a gente comprou numa feira, num mercado, se a gente ganhou, ou se a gente plantou na nossa casa. E aí vem aquele fruto que alimenta o nosso corpo natural, que nos dá energia, que nos dá os sais, que nos dá tudo aquilo que o nosso organismo precisa, a gente encontra nos alimentos. E ali Jesus está falando, né, explicando para eles que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E se a gente não tiver ligado nele, não tem como a gente gerar fruto. E ali ele está explicando também que, né, imagina se você conseguir desenhar isso assim na tua mente, exercitar essa criatividade. Pensa agora comigo assim, uma árvore, e essa árvore ela vai ter vários galhos, né, que a gente pode falar que são os ramos, mas elas saem lá daquela origem, né, que tá lá enraizada, aí vem todo aquele tronco e saem esses ramos. Então Jesus está falando o quê? Que ele é o fundamento. É ele que, né, nós devemos estar firmados. Então é através dele que eu e você vamos gerar frutos. Só que Jesus fala que nessa árvore existem ramos que dão frutos, que aí o agricultor ele faz o quê? Ele limpa para que se dê mais fruto. E existe também aquele que não dá fruto, que tá como aquele galho morto, um galho seco. E o que que é feito com esses galhos que não dão frutos, que estão secos? Eles são tirados e eles são lançados fora, eles são queimados. Só que o Espírito Santo de Deus, ele tem para mim e para a tua vida essa novidade de vida que é nós queremos gerar frutos através do Espírito Santo, através de Jesus. Então, a palavra que eu quero trazer ao teu coração nessa noite é que como que eu e você vamos poder frutificar, que nós vamos poder ser o alimento para a vida das outras pessoas que o Senhor tem nos colocado. Quando eu e você permanecermos em Cristo Jesus. Então, ali no verso 4, ele fala, a partir do verso 3, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, eu e você estamos ligados a Jesus Cristo. Como que a gente é ligado através de Jesus Cristo? Porque fisicamente nós não somos uma árvore. Ali ele está fazendo uma analogia. Como que eu e você somos ligados a Jesus Cristo? Quando nós ouvimos a palavra, ouvimos falar que existe um Salvador, e nós cremos, aceitamos com o nosso coração, professamos com a nossa boca e decidimos caminhar com Jesus. E aí é onde a gente começa a ter interesse em conhecer o que foi a caminhada de Jesus, quem ele foi, o que ele fez. Aí a gente começa a entender que existe uma parte histórica que vem para nós através da Bíblia, né? E a Bíblia, ela conta o princípio e ela conta até a vinda de Jesus Cristo e ela deixa um recado para mim e para você que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que acreditaram, que creram que Jesus é o Filho de Deus, né? Que foi enviado para pagar todo aquele pecado, todos os erros que eu e você, naturalmente, nós não teríamos condição. Então ele fala ali: vós que já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E uma palavra que me chamou muito a atenção, principalmente nos dias que a gente vive, não só agora da pandemia, né, mas vamos falar dessa era tecnológica, esse avanço acelerado que a gente tem da tecnologia, da medicina, da comunicação, de tantas ferramentas, né? Hoje a gente tem tanta informação, a gente tem tudo em quantidade, tudo a gente é conectado com os outros países, é tudo a globalização. Não se leva mais dias, né, para a gente poder receber uma notícia, para a gente digerir um assunto. Não, tudo é imediato, tudo vem pronto. Se eu quero saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente pode fazer essa conexão virtual e a gente assiste. Passei em lugares que às vezes a gente não precisa nem estar lá presente, a gente pode fazer um tour virtual. Então hoje tudo é muito rápido, tudo é muito integrado. E ali quando ele fala assim, permanecei em mim, permanecer é algo que nos dias que a gente tem vivido, de toda essa aceleração que o mundo vive em todas essas áreas que eu falei para você, não é uma coisa fácil. Não é uma situação fácil as pessoas permanecerem num relacionamento, as pessoas permanecerem com a sua saúde física, a sua saúde mental em dia, cuidando, para que ela possa ser
uma boa mãe, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom obreiro na igreja. Tudo isso depende, e cada vez mais a gente vive no meio dessa aceleração, aonde parece difícil a gente permanecer. Você não tem aquela. Muitas vezes, ou você conhece alguém que, até no próprio mercado de trabalho, hoje eu te contrato e depois eu te promovo, você vai para lá, vai para cá. E a gente vive no decorrer desses anos toda essa agitação, toda essa correria que parece que a gente não consegue mais criar raízes e ficar num lugar. Então, quando Jesus ele chama para que eu e você possamos dar fruto, para dar fruto a gente vai ter que permanecer. Então a gente vai ter que permanecer em quem? Em Cristo Jesus. E como que uma árvore ela gera fruto? Primeiro, ela é o quê? Ela tem as raízes, ela vira um brotinho, que aí sai uma plantinha pequena. Aí dependendo de cada fisiologia, né, de cada tipo de árvore, de cada tipo de alimento, ela vai crescer, ela vai ter um determinado tamanho. Algumas em alguns meses já vão gerar frutos, outras vão demorar anos. E tem frutas que levam quase 100 anos para que você possa começar a dar frutos. Então, existem pessoas que vão plantar uma determinada árvore que quem vai comer o fruto é uma próxima geração. E ali o Espírito Santo está falando para mim, para você, que a gente precisa se enraizar. A gente precisa permanecer. Mas aonde que a gente vai se enraizar? A gente precisa se enraizar com a palavra de Deus. A gente precisa criar raízes, a gente precisa construir esse relacionamento, cultivar esse relacionamento com Deus, assim como acontece com uma árvore para que ela gere fruto. Nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus, lendo a palavra, nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus jejuando, a gente precisa cultivar o nosso relacionamento com Deus através da oração. O que é a oração? É o conversar, é eu explanar, é eu expor, eu falar para Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso comigo e com você, que nos dias que a gente não consegue falar, sabe aquele dia que você só quer chorar, que você tá difícil para falar as coisas? Ele deixou o Espírito Santo para traduzir até as nossas lágrimas para ele. Mas a gente precisa cultivar o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa permanecer e gerar frutos. Ana, mas o que é essa história de permanecer, gerar fruto? Do que a gente está falando? A gente está falando de comida, a gente está falando do quê? A gente está falando de algo espiritual, que é quando eu e você entendemos com nossa mente, nosso coração, e a gente aceita que existe algo maior do que eu e você, que é o nosso Criador. E que o nosso Criador nos religou a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele move no nosso coração, no nosso entendimento, que existe uma vida eterna para se passar com Ele. Mas Ele vai levar para a vida eterna aqueles que querem estar com Ele, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele serve justamente para isso, para que a gente possa escolher em querer ou não. Porque aí até eu ouvi essa semana, a pessoa estava fazendo uma explanação e falando, mas é claro que Deus colocou, né, que existe essa questão do livre-arbítrio, porque as pessoas elas escolhem. Abel escolheu outra ação. Então, assim, o que Abel fazia era bom perante Deus. Ele escolhia as coisas boas. Caim deixava aquilo que vem da nossa natureza humana. Deixava florescer a inveja, o ciúme, o porquê que as coisas não aconteciam para ele como acontecia para o irmão. E isso levou ele a quê? A matar o irmão, por quê? Porque ele tinha inveja. Ele não aceitava as coisas que aconteciam. Então, essa natureza humana do livre-arbítrio, ela existe em mim e você. Então, quando a gente fala que o caminho para Jesus Cristo, ele está à nossa porta, do nosso coração e ele bate, ele nos deu essa liberdade de escolher se a gente quer ele ou não. E eu tive uma experiência que não foi muito agradável, confesso para vocês, acho que foi na semana passada. Eu perguntei para uma pessoa que tem um ciclo assim bem próximo de mim, e estávamos conversando algumas coisas e essa pessoa não tem passado assim dias muito bons, segundo ela, né, que ela tem passado dias assim que você percebe que a pessoa tem
um certo incômodo espiritual, que sente culpa de coisas do passado, vive muito presa a situações que já aconteceram. E até perguntei para a pessoa, falei assim: "Ah, vamos orar", né? Perguntei assim. A pessoa falou assim: "Ah, não, não precisa, não quero". E aí a gente, não sei você assim, mas a gente na hora recebe aquele choque, porque a gente está sempre preparado para que as pessoas falem: "Ah, eu quero que você ore. Ah, vamos falar com Deus, vamos expor o que que Deus, né? O que que eu estou precisando, o que que eu estou sentindo, no que eu preciso ajuda". Porque eu, Ana, hoje eu creio que Deus, ele é o nosso Pai. Ele tá pronto para nos ajudar a retornar para nossa casa, para nossa morada eterna. Mas aquele momento foi um choque, assim, né? A pessoa falasse: "Ah, não quero". Mas é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que cada um de nós pode exercer. Eu posso falar eu quero ou eu não quero. Então, quando Jesus fala ali que ele é a videira e nós somos os ramos, é o desejo do nosso coração em querer estar ligado a Jesus Cristo, para ser esse ramo que vai dar fruto. E o que que é o fruto quando eu e você caminhamos com Jesus? É o fruto que nós vamos ser a fonte de águas vivas que o Senhor quer jorrar através de nós. Nós vamos ser aquele fruto que vai ser o alimento que vai saciar aquela pessoa que quer deixar Jesus entrar na vida dela. E ela precisa ouvir uma palavra, ela precisa de alguém que interceda, ela precisa de alguém que ore com ela precisa de alguém. Ah, preciso ter 15 anos de caminhada com Jesus para eu poder fazer isso? Não. Eu preciso ter um coração temente a Deus. É a partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida e que eu estou me dispondo para que o Espírito Santo venha trabalhar em mim o meu erro, para que eu venha consertar as coisas da forma como o Senhor tem planejado para a minha vida, a partir dali eu posso me dispor a ser um instrumento na vida das pessoas. Porque quando eu e você entendemos que quem faz é o Espírito Santo de Deus, a gente não precisa se preocupar com as nossas imperfeições. Nós precisamos nos preocupar que nós temos que buscar o conserto daquilo que o Espírito Santo coloca aqui no nosso íntimo, no nosso ser, para a gente estar se ajustando nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios. Mas nós somos humanos, somos falhos. Às vezes a gente está muito preocupado em se cobrar de que, porque tal pessoa não aceitou, porque tal pessoa não fez. A nossa parte é trazer a palavra, a nossa parte é ser esse fruto, esse alimento que as pessoas vão receber. Se elas vão aceitar e se elas vão querer, é elas e o Espírito Santo de Deus. Mas que a gente possa, como aquele jovem lá da passagem que fala da multiplicação dos pães, ele já saiu de casa preparado. Ele já levou os 5 pães e os 2 peixinhos na mochila dele para caminhar com Jesus. E assim somos eu e você chamados para esse ano de 2021. A gente precisa ter na nossa mochila espiritual diária o alimento que é a palavra de Deus, porque aí quando as pessoas perguntarem, eu não cheguei nesse nível, tá, irmãos? De sair de casa e assim, tudo que eu for reagir e falar, eu tá assim tão conectada a ponto de só expor aquilo que é o que Deus quer. Mas eu creio que eu estou nesse processo de entender que eu preciso exercitar o domínio próprio na minha vida, e isso é um fruto que o Espírito Santo quer dar para mim e para você. E aí, sabe quando você conversa com pessoas que já são um pouco mais velhas, mais experientes, e que você fala: Meu Deus, como é calma. Olha, fala assim, parece que não existe problema nenhum. Né? Normalmente, os pastores, os obreiros, assim, que já têm uma caminhada vasta, né, com Jesus Cristo, então eles já têm tanta experiência, já viveram tantas as situações, né, com tantas pessoas que começam a falar, expõe. É tipo aquele desabafo, né? E aí você, na tua visão natural, na tua visão humana, você já pensa assim, bom, então agora ela vai falar pra mim, ó, faça assim, faça assado, né? Seja, não é assim, às vezes a gente já procura as pessoas, querendo que as pessoas já deem uma receita pronta, uma resposta, mas lá no fundinho é só pra gente falar assim, bom, se errar não fui eu que decidi, foi a pessoa que me falou pra fazer. Às vezes a gente tem isso, hein? Eu já tive muitas vezes e olha, tem que cuidar que às vezes eu ainda tô correndo atrás para falar assim, né? Buscar um direcionamento das pessoas para. Não, e Deus ele quer isso entre nós e ele. E aí a pastora chega no final da conversa, ouve, né?
Daí você, né, já olha assim, tipo, vamos ver o que que ela vai falar agora para eu fazer lá. Então, filha, vamos orar. Vamos orar que Deus vai falar. Deus vai agir. Calma. Aí esses dias eu mandei uma mensagem para ela que não tinha dado certo da gente lá desmontar o pinheirinho, né, do Natal que tava lá na igreja. Aí eu brinquei com ela, ó, a gente vai fazer a transmissão e talvez o pinheirinho vai estar aparecendo ali, né? Quase já o Natal de 2021 e a gente tá com o pinheirinho do ano passado, brincando com ela. E ela falou assim: calma, quieta teu coração, vai dar certo. Na hora certa, vai lá e desmonta. Então, isso é um processo, é uma caminhada, mas que eu e você precisamos, como diz ali, ó, no verso 4, permanecer. A gente precisa permanecer, a gente precisa persistir, a gente precisa buscar em Deus os frutos do Espírito Santo, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, para que a gente possa ser esse instrumento, para que a gente possa, quando a gente entende que Jesus Cristo é a videira e que a gente quer ser esse ramo que vai dar fruto, aí a gente começa a querer viver isso que o Senhor está falando. Aí lá no verso, tem um versículo que é um pouquinho mais à frente, que ele fala assim, lá na parte B do verso 16. Aí Jesus fala assim: eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, é o Senhor que nos escolheu, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita. A minha função, a tua função é permanecer em Cristo. É para que a gente possa permanecer e gerar frutos. E Ele quer que a gente vá e dê fruto. Esse é o propósito de Jesus para mim e para a tua vida. Que a gente dê frutos de salvação para as pessoas que Ele coloca do nosso lado. Então, a palavra do Senhor hoje para mim e para você é que a gente possa verdadeiramente entender e pedir para o Espírito Santo de Deus. Entender que Jesus Cristo, Ele é a nossa videira. E que nós somos os ramos. E que Ele nos chamou. Ele vai nos capacitar. Ele está limpando os ramos para dar mais frutos, porque Ele quer que a gente alimente outras pessoas. Então, se você tem esse desejo no teu coração, se você hoje pode de repente não ter forças, né? Parece que tem dias que a gente acorda e parece que todas as situações querem conspirar contra aquilo que a gente quer fazer, né? Paulo já dizia, né, que as coisas que eu quero fazer eu não faço e aquelas que eu não quero fazer, essas eu faço. Então, assim, essa é a nossa natureza humana e a gente, né? Por que que a gente jejua? Para a gente poder mortificar essa carne, que essa carninha tem vontades e vontades. E a gente sabe que quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, mais fortalecidos a gente vai estar. Mais frutos do Espírito Santo a gente vai ter nas nossas vidas para que a gente possa gerar frutos, né, para alimentar outras pessoas a quererem caminhar com Cristo, a entenderem o plano de salvação, a quererem sair dos seus maus caminhos, dos seus maus costumes e estar com Cristo Jesus. E isso é o que o Senhor chamou para mim e para a tua vida, de uma forma simples, de uma forma que você pode fazer, mas basta você ter esse desejo no teu coração. Então, eu gostaria que você pudesse aí onde você está, fechar os seus olhos, nós vamos orar pelos pedidos de oração, mas que você, a pastora Tati, né, esse é um versículo que ela, desde que eu a conheço na igreja, desde o ano de 2009, ela sempre fala a parte B, né, do verso 5 do capítulo 15 de João, porque sem mim nada podeis fazer. Né, Jesus ele estava falando ali, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muitos frutos. Então, se você quer ser um fruto, né, para que outras vidas possam se alimentar, possam conhecer os bons caminhos, possam conhecer os bons valores, permanece com Jesus Cristo. Que você possa ter esse desejo no teu coração, que você possa pedir isso para o Espírito Santo de Deus, para que você possa, nesse ano de 2001, gerar frutos, frutos que vão alcançar a vida das pessoas. E lá no verso 16, Jesus dizia assim: vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele já determinou, ele quer que nós sejamos frutíferos, que a gente possa alcançar outras vidas e essas vidas vão permanecer. Tenha fé, ele já determinou isso sobre a mim e sobre a tua vida, que você possa, através do teu livre-arbítrio, querer viver isso para você, que você possa querer permanecer nessa caminhada com Cristo.
Amém? Então, você que pode, feche seus olhos, nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor os dízimos, as ofertas, depois a gente deixa para vocês, em todo culto a gente coloca ali o recadinho, né, com o número da conta do banco da igreja. Você pode exercitar a tua obediência no dízimo, se você tiver com um desejo no teu coração de fazer uma oferta, não tenha dúvidas no teu coração do trabalho que a pastora Sedônia ali na Igreja do Nazareno do Jardim das Américas tem desenvolvido, né? São mais de 25 anos com essa igreja e os trabalhos aos quais ela realiza, e ela é um exemplo, né, daquilo que o Senhor tem feito, que gerou frutos, frutos que são alcançados. Muitas vezes as pessoas questionam, falam, que tem igrejas que tem poucas pessoas, tem igrejas que tem muitas pessoas, mas um dia eu falei para ela, falei assim, pastora, todas as pessoas que muitas vezes voltam, né, ou porque o Senhor levou para outros países, outros lugares, e vêm e dão testemunho, estão frutificando nos outros lugares. Né? Eu sempre enxerguei o ministério onde eu participo ali hoje como um ministério que ele gera pessoas que frutificam. E muitas vezes não frutificam ali, mas elas vão de uma forma alicerçada pelo Espírito Santo de Deus, que são aqueles frutos que Jesus falou lá no verso 16. Vá, deis fruto, e os vossos frutos permaneçam. Amém? Então, e que eu e você possamos viver isso, né? Que os frutos aos quais ele tem levantado, né, vidas de pessoas que foram alcançadas através da minha e da tua vida, que eles vão permanecer. Amém? E que você possa ter esse desejo no teu coração. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós nesse momento queremos, Pai, te agradecer pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Queremos te agradecer, Paizinho querido, que o Senhor já deixou o Espírito Santo aqui, Senhor Deus querido, para nos dar o direcionamento. E o Senhor também nos deu o livre-arbítrio. E que a gente possa, Senhor, a cada dia querer decidir, Senhor, esse livre-arbítrio para ser um caminho para permanecer em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, Pai. Sem Ele nós nada podemos fazer. Senhor, a Tua palavra diz e nós decidimos crer na Tua palavra, Senhor. Então, Paizinho querido, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, Pai, aumentar a nossa fé, nos dar sabedoria que vem do alto, que nós possamos a cada dia permanecer em Ti, e que nós possamos frutificar, Senhor, que nós possamos ser frutos de bom exemplo, de bom comportamento, Senhor Deus querido, que nós possamos ser os bons frutos, Pai, que vão alimentar a vida das pessoas que, Senhor, vão permanecer, porque foi o Senhor que determinou que nós daríamos frutos e esses frutos, eles permaneceriam, Pai. Ou seja, nós vamos alimentar pessoas com a Tua palavra e essas pessoas também vão permanecer firmes, fiéis a Ti, Paizinho querido. Em nome de Jesus, obrigada pelo fôlego de vida, obrigada por esse momento dessa quinta-feira do culto da família, obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus querido, obrigada pela vida de cada um de nós, Pai, que tem o privilégio, Senhor, de poder ouvir, Senhor, a Tua palavra através desse canal, Senhor Deus querido, de comunicação. A Deus querido, alcança, guarda e abençoa cada mente e cada coração, Senhor. De nós que estamos agora, Senhor Deus querido, participando deste momento e daqueles que vão vir assistir, Senhor. Em nome de Jesus. E a Deus querido, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, cada pedido de oração, cada pedido, Senhor, de saúde, Senhor Deus querido. Colocamos, Senhor, a nossa nação diante de Ti, Senhor. Ó Paizinho querido, quantos desencontros, Pai, de falas, ó Deus querido, de posicionamentos, Paizinho querido, Senhor, mas nós queremos nessa noite te pedir, Senhor, vai de encontro, Pai. Ó Deus amado, sabemos que essa pandemia, Senhor, tem devastado, arrasado, Senhor Deus querido, famílias, Pai. E, ó Deus, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo vá de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor, consolando, Paizinho amado. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, Pai, que nós tenhamos, Pai, um governo que seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Ó Paizinho querido, queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa situação tão dramática, Paizinho querido, que, Senhor, esse caos, Paizinho, na saúde, Senhor, que as pessoas lá em Manaus estão vivendo, Senhor. Paizinho, faltar o ar para respirar, Senhor, faltar o oxigênio, Pai. Paizinho, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que o Teu reino possa ser estabelecido nesse país, Senhor. Paizinho querido, que o Teu reino, Senhor, possa vir através das vidas daqueles que, Senhor, não querem usurpar, Paizinho querido, Senhor, a Tua grandeza, a Tua glória, Senhor. Mas, Senhor Deus querido, que o Teu, Senhor, querer, o Teu manifestar, Senhor, seja feito através da vida, Senhor Deus querido, de cada um de nós.
Em nome de Jesus, envia anjos guerreando, Senhor Deus querido, por aquelas pessoas, Paizinho querido, lá no estado do Amazonas, Pai. Mais específico, Senhor, que nós temos visto nas notícias na cidade de Manaus, Pai. A Deus amado, que, Senhor, os oxigênios, Senhor, cheguem e sejam suficientes, Paizinho querido, que vidas sejam curadas, vidas sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome, Senhor. E, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos os bons exemplos, Pai. Nós te clamamos, Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas, na nossa saúde, Senhor Deus querido, para que nós possamos ser os exemplos, Pai, daqueles que não querem, Senhor Jesus, lesar, Senhor Deus querido, fazer as coisas de forma errada, Paizinho querido, seja, Senhor, na área da saúde, Senhor, nessas vacinas, Pai, que, Senhor, as pessoas estão esperando, Pai amado, Senhor, para uma condição melhor de saúde. Em nome de Jesus, que nós sejamos os bons exemplos, Pai, em tudo aquilo, Pai, que nós estamos vivendo nesses dias. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a sermos o bom exemplo dentro da nossa casa, Senhor Deus querido, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas igrejas, Senhor Deus querido, aonde o Senhor tiver nos colocado, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor Deus querido, ó Pai, nos dá um final de quinta-feira guardado e abençoado por Ti. Cada pedido de oração, Senhor, lá do vaso, de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, assistindo esse culto, Pai, eu te peço, Deus querido, vai de encontro, Senhor Deus querido, a esse pedido de oração, a esse clamor, a essa súplica, Senhor Deus querido. Ó Deus amado, seja, Senhor, o pedido que for, seja a súplica que for, Senhor Deus querido, ou até mesmo, Senhor, as ações de graças, Paizinho querido, porque muitas pessoas também têm te agradecido, Senhor Deus amado, porque o Senhor tem cuidado, tem guardado, Senhor. Ó Paizinho querido, recebe, Senhor, diante da Tua presença e que o Teu Espírito Santo possa vir de encontro a cada uma de nossas vidas, Paizinho amado, e que nós possamos receber os frutos do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, exercitar a bondade, que nós possamos exercitar o domínio próprio, a Deus querido, que nós possamos esperar receber de Ti, Senhor, o direcionamento. Nos ajuda, Senhor, no mundo que hoje vive tão agitado, a vivermos, Paizinho querido, segundo a Tua vontade, Pai. A Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Fica conosco, Paizinho querido. Muito obrigada por essa quinta-feira. Muito obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que estão ali, Senhor, ouvindo a Tua palavra. E que nós possamos, Senhor, todos os dias nas nossas vidas, lembrar que Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E que nós possamos querer ser os ramos, Pai, que estamos sendo limpos por Ti e que vamos dar frutos, Paizinho querido. E os Teus frutos vão permanecer. Muito obrigada, Paizinho amado, por essa quinta-feira, pelo culto da família. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, você que está aí na tua casa, que assistiu conosco, está no seu trabalho, que você seja grandemente abençoado pelo nosso Pai. E você que tem a possibilidade no próximo domingo, no dia 24, 21, 22, 23, 24, às 10 da manhã, lá na Igreja do Nazareno, no Jardim das Américas, na rua Cinque Ferreira, número 1134. Às 10 horas nós vamos fazer um culto de louvor e adoração ao Senhor, amém? Que você possa estar lá conosco. Se porventura você não puder, assista conosco, amém? Nós vamos fazer um momento de louvor abençoado, vai ser algo assim do Senhor para as nossas vidas e depois vamos ouvir a palavra do Senhor também, amém? Tenha todos uma noite abençoada e guardada pelo nosso Deus, no nome de Jesus, amém.